Você conhece a história de um dos maiores serial killers da história da humanidade? Oi pessoal, eu sou a Natália Nunes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o documentário em forma de série Night Stalker, Tortura e Terror. A série Night Stalker lançou agora no Netflix esse ano. É uma série em 4 episódios, mais ou menos 50 minutos cada um, e fala um pouco sobre a história de Richard Ramirez, um dos maiores serial killers que existe na história. A gente sabe que ali nos anos 80 teve uma explosão de serial killers, de psicopatas, e enfim. Tanto é que foi mais ou menos aí nessa época que a gente tem o termo serial killer, né, que antes não existia, que nada mais é do que um assassino em série. Bom, a série fala um pouco sobre a visão policial dessa investigação. É um pouco diferente dos outros documentários. Para quem assiste documentários de serial killer, quem se interessa por esse tema, percebe que às vezes, na maioria dos casos, mostra um lado mais humano do serial killer, né, um lado todos nós temos, enfim, mas acaba que às vezes mas acaba amenizando a imagem de assassino dele. E nesse caso não, é uma série bem com um olhar policial mesmo, de investigação, e como na época aquilo foi muito assustador para os moradores de Los Angeles, né? Richard Ramirez ficou famoso em 1985, num curtíssimo período de tempo ele matou muita gente, torturou, abusou de tudo que é tipo de coisa. E é muito interessante que na série eles trazem pessoas muito importantes para a história, pessoas para dar o seu depoimento, para contar o seu lado daquele momento, como os 2 investigadores principais que trabalharam no caso. A série também traz muitos detalhes, ela não tem necessidade daquela coisa sensacionalista, daquela coisa exagerada. Ela apresenta muitos detalhes, muitos fatos, o que é muito importante para essa linguagem documentarial, né? Às vezes assistir documentário se torna um pouco chato, um pouco exaustivo, e se repete muita imagem, se repete muita informação. Nesse caso não. Acredito que é uma série que trouxe bastante fatos reais, bastante detalhes, bastante fotos, bastante material. Até para quem assim não está acostumado com esse tipo de material, não indico assistir. É bem forte em vários momentos, os detalhes, eles dão muitos detalhes dos crimes também, então acaba que é um pouco pesado, assim. Eles mostram a verdade nua e crua do assassino, do Richard Ramirez, e tentam passar um pouquinho daquele sentimento de que as pessoas sentiam naquela época, né? O Richard Ramirez entrava nas casas no meio da noite, alguma janela aberta, alguma porta aberta, alguma coisa que passasse, né, uma distração, acontecia que ele entrava nas casas e fazia o que ele queria, né? E em tão pouco tempo ele matou muita gente, gerou um terror muito grande. Por isso, esse título de um dos maiores serial killers que existe na história dos Estados Unidos, principalmente, né? Porque nos Estados Unidos existe bastante serial killers. Outra informação bem importante que a gente pode notar nesse tipo de projeto, que é um documentário sobre esse tipo de tema, é que a imprensa atrapalhou um pouco as investigações também. Então mostra como foi esse caminho que os policiais, os investigadores tiveram que traçar durante esse processo para tentar encontrar ele, porque ele era um serial killer que não tinha padrões. Normalmente a gente reconhece um serial killer porque eles têm padrões, né? Vítimas têm alguma coisa em comum sempre. No caso do Richard, não tinha nada. Era homem, mulher, menino, menina, criança, adulto. Ele não tinha um padrão. Então isso dificultava muito essa investigação dos policiais. Eu, como uma boa consumidora desse tipo de material, eu indicaria sim. Acredito que é uma série bem rica de detalhes, bem rica de informações. Não tem, como eu já disse antes, não tem as repetições. Então, o que acaba acontecendo muito nesse tipo de filme
né, nesse tipo de série. E pra quem gostaria de entender mais como funciona toda essa parte mais da investigação, tem um pouco sim do serial killer como pessoa, o Richard como pessoa, mas ele não aprofunda tanto a história dele, né? E na maioria dos casos a gente quer entender como funciona essa cabeça, por que ele chegou a fazer todos esses crimes. Mas é de uma visão bem prática do que aconteceu. Mas lembre-se, quem tem estômago fraco, por favor, não assistam. E nem menores de 18 anos, por favor, não assistam. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem já assistiu, deixe seu comentário aí. Quem tá afim de assistir, deixe o comentário também. É sempre bom a gente ficar sabendo o que todo mundo pensa. E a gente se vê numa próxima. Take 04, viva o seu sonho aqui!